Olá pessoal, estamos aqui na sua rede rvc.com com mais uma mesa na quinta edição da Semana do Dia Internacional da Dança. Agora, essa mesa das 14 horas, eu recebo a professora Nelma Darcy e teríamos também a presença da professora Marilda Flores, que devido a problema de saúde não pôde estar presente. Mas eu tenho uma convidada super à altura de continuar um papo aqui também, e a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante para quem é diretor de escola e que para quem também pensa amanhã ter uma escola de dança. O nosso tema é: as escolas de dança deveriam estar inseridas nas políticas públicas de fomento? Essa mesa eu levo ela para discussão por eu achar que trabalhamos com arte. Nós temos um número de escolas de dança gigantesco. Não vejo uma organização das escolas de dança profissionais e até mesmo dos cursos técnicos de dança no Rio de Janeiro, que aliás são pouquíssimos, são 4 escolas, se não me falha a memória. Estava conversando agora com a Nelma sobre isso. E é um tema que eu acho que sempre deveria estar sendo debatido nas mesas, principalmente nessa Semana do Dia Internacional da Dança, que eu acho que por obrigação os eventos têm que ter mesa para pensar a dança, discutir a dança e refletir a dança. Então eu recebo agora, para bater esse papo comigo, a Nelma Darcy, que também é diretora da Petite Danse, uma das escolas mais importantes do Rio de Janeiro e que tem aí uma grande contribuição para o mercado profissional da dança e na formação. Nelma, seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa aí do programa. Que bom. Aliás, Nelma, o nosso último papo em rádio foi na saudoso programa Plateia da Rádio Metropolitana. Aliás, tem uma passagem interessante. Quando eu entrei no ar na Metropolitana a primeira vez, eu entrei no ar dizendo assim: então estamos no ar na Rádio Tropical. E aí veio abaixo, e era Metropolitana. Bacana. Não, a gente faz história assim, né? Não, faz parte da nossa vida, né? Acertos e erros, né? Nelma, e esse tema, como é que você destrincharia ele, essa questão das escolas de danças? Tu acha que elas deveriam estar inseridas em uma política pública, na tua opinião, de fomento, o que fosse da parte pública do governo, por se tratar de dança, arte? Eu acredito que seria importante, porque eu considero que os futuros bailarinos, a profissão do bailarino, vem das escolas de dança, são as escolas que formam os bailarinos, né? E assim, desde 2009, pensando nisso, como que o bailarino ele se forma, ele termina um curso técnico e já vai ingressando numa companhia profissional sem ter tido um estágio anterior. Então nós criamos uma companhia, que era uma companhia jovem, com esse objetivo de que o aluno de curso técnico prestasse uma audição para poder fazer parte de uma companhia e fazer um estágio supervisionado, né, para estar apto a ingressar numa companhia profissional. Nesse sentido, eu acho que as escolas deveriam ter sim, porque como que uma escola vai sustentar uma companhia, um trabalho profissional nesse sentido? Né? Então, acho que seria bastante importante, né, para contribuir com esse complemento, né, da educação na dança. Acho que é o que falta. Não, sabe o que me chama a atenção um pouco dentro da dança? É o seguinte, eu sou de um período em que grupos amadores eram cartão de visita das escolas de dança. E hoje grupos amadores parece que é vergonha dentro da dança, parece que o universo amador não pode existir dentro da dança. E é um pensamento equivocado e uma postura de quem pensa assim totalmente fora da realidade. Até porque todo profissional, seja qual for a carreira, um dia ele começa, um dia ele é amador, até chegar ao profissional. E a dança, por ser diferente de uma faculdade, claro que a faculdade você se forma, você também tem um período de estágio, né? Então, eu fico pensando o seguinte, Nelma, nessa questão aí, parece que não há políticas públicas também para fomentar o que as escolas de dança promovem, né? Porque as escolas são produtoras, elas produzem eventos, elas têm os espetáculos, e aí a maior vitrine delas são os espetáculos de final de ano. Como é que você vê também essa análise que eu estou colocando? Não tem. Eu acho que quando você entrar no edital de fomento da cultura e você tem como proponente uma escola de dança, você já está excluído dessa seleção, os editais, do meu ponto de vista, entendeu? Já está excluída a escola, ou então assim, a escola tem dinheiro, a escola é amador, né? Mas eu tenho alunos que
saíram da escola com 17 anos, né? Como eu tenho, a Maiara Magno foi para o Royal, para o último ano do Royal em setembro, e em dezembro ela foi contratada para o Royal Ballet de Londres, então, com 18 anos, então meio... Então, assim, mas eu acho que o fato de ser escola espanta, sim, os editais, como proponente, não tem muita chance. Agora, eu acho importante também te ressaltar, que, na verdade, a escola de dança é uma empresa privada. Ela precisa de gerar lucros também. Ela precisa de ganhar dinheiro, é natural. A questão é que eu acho que confundem, e também não há um diálogo por parte das direções dessas escolas, seja técnica ou não, é de que o que elas produzem ali para estar inseridas nessas políticas públicas, né? Ela não presta um serviço qualquer, ela trabalha com arte, ela forma na área artística. E pelo que eu vejo, parece que não há uma política pública, nem a iniciativa privada por parte das escolas apresentam ao poder público a proposta de editais voltado para essa formação, principalmente, eu reforço aqui a questão das companhias amadoras, dos grupos amadores de dança. Parece que também as escolas não têm um projeto para isso, que a gente não pode esquecer, as escolas de dança são iniciativas privadas e o Estado não tem que realmente bancar. Mas eu acho que falta um projeto vindo delas também, você não acha, não? Sim, acho que muitos diretores de escola já promovem eventos, festivais, que a favor ou contra, não sei, sim, mas sim. Que é uma maneira do aluno, né, estar dançando, porque ninguém vai se formar em bailarino sem ter subido no palco. É uma prática. Ficar né? só fazendo aula e mais aula e não praticar, né, aquela dança, como a gente falou há pouco tempo sobre o coreógrafo. Se um aluno de uma escola de dança ele tem desejo de coreografar, ele também vai ter que praticar isso. Como que ele vai praticar? Nos eventos onde as escolas organizam, promovem. E eu não conheço nenhum evento organizado por diretor de escola que tenha tido algum tipo de benefício. Subvenção pública, né, de patrocínio. Eu não conheço. Pois é interessante. A mesa anterior que a gente conversou aqui, nós estamos discutindo um tema sobre os festivais. Até onde os festivais e mostras de dança estão beneficiando a formação cênica de um aluno. E aí você falando dessa forma, aí me recordou essa mesa, e uma das minhas falas foi de que depende da estrutura que esses festivais apresentam, essas mostras apresentam, né? Porque uma coisa é o aluno, você sabe que ele é amador, outra coisa é uma produção, uma direção ser amadora, que é bem diferente, né? E aí eu te pergunto o seguinte, levando em conta esse ponto de vista, como é que você vê esses modelos, então, de que estão apresentando para que esses alunos também vão fazer sua prática? Tu acha que é um modelo ideal? Eu acho que essas competições correndo loucamente atrás de um acrílico, que muita gente ganha um acrílico e sai achando que é o Oscar da dança, sem um mínimo de critério. Eu queria que você também então desse uma análise sobre isso. Eu acho que como professor, como diretora de escola, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em conscientizar tanto os professores que trabalham com esses grupos que saem de dentro das escolas, como os alunos, né, de que nem tudo na vida é festival, nem tudo é competição, que mesmo que seja competição, mas que seja acima de tudo um aprendizado. Sim. A gente tenta selecionar bastante, porque você mencionou, uma coisa é um aluno do festival, outra coisa é quem está promovendo e organizando, de que maneira organiza. Sim. Outro dia até no Facebook, eu vi um debate ali no Facebook sobre os horários de términos do festival, que eu acho isso um absurdo, assim, sabe? Um festival que trabalha com criança e 1h da manhã tá a criança ali, gente, isso não pode mais existir. Mas ainda existe. Quando eu participo de um festival, a gente tenta ter o máximo de segurança, o festival passa das 22 horas, você me garante que não vai passar? A pessoa fala, garanto, vai terminar às 22 em ponto, e não termina, entendeu? Então, assim, essa falta de respeito, de organização, porque eu não acho complicado. Você sabe quem está inscrito, você sabe quem vai dançar, sabe o tempo de duração de cada obra, e não sabe o tempo que vai terminar, a hora que termina. Eu acho que quem está... Na verdade, né, a maioria desses festivais acabam quando bate o martelinho da Bolsa de Valores, bateu aonde o valor, né? É aí que ele para. Comercial, que aí virou uma indústria, né? Virou uma indústria. E quem está pensando na questão comercial vai acabar
não organizando mais, porque as pessoas vão deixando de ir. Ah, mas eu já discordo. Aí não, vamos apimentar nossa conversa, que é o seguinte, eu vejo muita gente promovendo festivais ruins, mas ruins em prol da dança. Pode ser bom para quem está organizando. E o que mais me impressiona é que as escolas continuam alimentando esses eventos. Eu vou te dar um exemplo. Eu já ouvi vários comentários, até de ameaça de juizado, de menor, eu fico pensando assim, bom, essa pessoa não deve participar do próximo. No próximo é a primeira que está perguntando, quando é que tu me mandou o edital? Então, esse resultado também, ele está muito baseado na deformação ou na ambição de academias que querem ganhar prêmios. A verdade é essa, entendeu? E isso alimenta uma cultura desses festivais que ainda estão por aí. Porque, desculpa, eu conheço pessoas, já vi pessoas, sabe? Eu pergunto assim, fulano, não fala mal do diretor do festival, não fala mal do evento, você está aqui porque você quer. Eu tenho certeza que eles não te pegaram a força para você preencher o edital e estar aqui. Aí vem uma conversa que tivemos na mesa com o Anderson Rocha, que promove a Expo Dance, e estava também a Sandra Castro, que as academias, os diretores de escola têm que começar a filtrar onde eles vão. Agora vão pela amizade. A maioria vai tudo pela amizade. Ah, não, a fulana é tão legal, não é? É tão querida, é tão querido, ele é tão bonzinho. E vão. Aí se você chega e apresenta uma proposta artística profissional, olha só, é assim, assim, assado. Tá, eu vou ver. Também não é por aí, das escolas? Eu, por exemplo, eu já recebi várias vezes convite para realizar um festival. Ah, por que você não realiza o festival? Primeiro, assim, não é o meu perfil. Não é a tua vocação. Eu não tenho a menor vontade, mas, assim, existe uma cobrança dos alunos de ir para um festival, né? Você realiza uma amostra de dança, como eu fiz agora há pouco tempo, era um estudo coreográfico, de criação coreográfica, e eu abri para algumas escolas irem, mas eu não tive muita adesão, entendeu? Por quê? Porque as pessoas gostam de ir para concurso e para festival. Então, acho que essa consciência com os alunos, que a direção, os professores devem bater um martelo. Até porque no fundo, né, a gente há de convite que quem perde com isso é a própria escola. Porque chega uma hora, porque quem financia isso, às vezes, não é a escola, são os pais. Os pais, e levando em conta que a economia brasileira toda hora está dando vai e volta, a primeira coisa é, tira do balé. Não tenha dúvida, não vão pensar duas vezes. E a dança é cara, né? Sim. Ela é cara. Eu entendo que o aluno ele tem que dançar, ele quer estar no palco e quer dançar. Então, eventualmente, você procura. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não tem mais festival porque não tem espaço, né? O teatro da UERJ não abre mais para o festival, então está bem complicado assim, onde que esses alunos vão dançar? Qual é a oportunidade de dançar? Aí vem a política pública que tem a ver com as escolas, sim. Mas eu vou repetir, não vamos confundir a escola como iniciativa privada, mas a arte que a escola trabalha e o ensino que ela faz com relação à dança. E aí, o pessoal que está aí falando em nome da dança, no Colegiado Setorial de Dança, Conselho Municipal de Cultura, demandas da dança na Funarte, no Prêmio Klaus Viana, tem que parar, tem que aterrissar, abrir mão aí e procurar saber o que está acontecendo na raiz da dança. Porque se as escolas não formarem bailarinos, não tem companhia, a não ser que sejam essas companhias de 2, de 1 que estão fazendo por aí, que eu acho que não é por aí que a dança vai crescer. E eu acho, a gente estava falando aqui em off, agora é em box também, né? Que é o seguinte, se raciocinar bem, as escolas de dança têm que separar o seu CNPJ, o seu SA, o seu LTDA, né? Para que elas entendam a arte que elas ensinam, que elas trabalham, o ensino que elas têm dentro da arte. E dali sim, começar a ter a sua visão de que aquele serviço que ela presta, ele faz parte também da política pública do governo, porque dali se formam bailarinos. E se você forma bailarinos, significa que você está trabalhando com artista, e artista tem que estar, sim, dentro das políticas públicas aí. E aí vem a questão dos grupos amadores. Nelma, indo por esse viés aí, a gente tem atualmente uma grande dificuldade de entender por que a gente tem tão poucas escolas técnicas de dança
levando em conta hoje a demanda, grande número de universidades de dança que tem aí, apesar que fechou a faculdade da cidade, que foi a primeira no Rio de Janeiro, né, que hoje o pessoal está na Cândido Mendes. E pelo Brasil afora pipocou várias universidades de licenciatura em dança, bacharelado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto das escolas técnicas, né? Porque tão poucas escolas técnicas, tem menos escolas técnicas que universidade de dança hoje no Brasil. Então, eu acho, vou te responder no meu caso, né? Eu levei 4 anos para legalizar a escola, por uma questão de burocracia, era uma série de documentos, ninguém sabia quem iria responder pela documentação, então eu fiquei 4 anos indo na prefeitura para poder descobrir quem era a pessoa que realmente me encaminharia para a escola técnica ela está linkada ao Serviço Estadual de Educação. Estadual de Educação. Então, assim, para você ter uma ideia, foram 4 anos tentando, né, onde a escola da Tijuca é uma área residencial, eu recebi várias ameaças que iriam fechar, porque eu não tinha um alvará, não tinha licença, porque eu estava em andamento do processo para ser uma escola técnica, né? E a última fiscal que foi lá falou, eu vou fechar a sua escola, eu ponho todo mundo para dançar na rua, eu vou dar aula na rua, mas eu não vou fechar. Foi assim, acho que eu já estava no 3º ano da escola, sabe? E ela falou, vou te dar um prazo de 1 ano. E foi quando eu fiquei mais desesperada do que eu já era, para conseguir a licença, o alvará como escola técnica. E foi até, posso contar essa história? Claro, manda ver. Nunca ninguém da prefeitura me encaminhava para a pessoa certa, né? E um dia, como eu também sempre gostei muito de dança de salão, frequentava estudantina, e estava esperando para alguém me atender, tinha um recepcionista lendo um jornal, era simplesmente um recepcionista. Eu falei, eu conheço o senhor frequenta a estudantina? Ele falou, frequento. Você frequenta também, né? Com quem você quer falar? Que preciso de ajuda, porque eu preciso ver o meu processo, porque eu tenho que legalizar minha escola. Peraí que eu vou levar a senhora para a diretora. Maravilha. E foi o recepcionista que conseguiu me ajudar. E hoje eu tenho a escola como uma escola técnica. Agora, a escola, a gente sabe que também pela formação, o quadro pedagógico dela, quem define é o MEC, né? É a Secretaria Estadual de Cultura, de Educação do Rio de Janeiro, não é isso? É o Conselho Estadual de Educação. Né? Aliás, eu fiquei sabendo, no dia desse, eu fui na Secretaria Estadual de Educação e o Conselho não é mais ali na Erasmo Braga, eu acho que era. Eu fui pegar as informações sobre as escolas técnicas, inclusive. Todo ano a gente, porque assim, eu acho que talvez as escolas não queiram, né, transformar numa escola profissional, escola técnica, porque é complicado. A questão burocrática é complicada e a questão financeira também. Eu acho que depois que surgiram as universidades, o curso técnico ele também não é barato, porque você também tem que pagar o professor, os professores. Então lá na escola a gente tem prática, tem teórica, e para dar uma formação mais completa, por exemplo, anatomia, eu acho importante quem está se formando, mesmo que seja em bailarino, ter um conhecimento da anatomia. Não, só um segundo que você deu uma deixa aí, que eu acho que é bacana também o ouvinte e o espectador também ficar ligadinho, que a Nelma, entre linhas, colocou o seguinte, que agora até me alertou, por isso que eu parei um pouco ela aqui. O pessoal, de repente, também não está querendo ter, né, essa escola técnica mais. Porque a gente sabe que o metro quadrado do Rio de Janeiro é quase mais caro do mundo, né? E a maioria das escolas de dança são pequenas salas, e você não consegue fazer o registro de uma escola técnica numa sala só. Não. Existe todo ano uma fiscalização, eles visitam para renovar a sua licença. Então, todo ano eu recebo visita não sei, não lembro. Interessante. A fiscalização? Seria fiscalização? Não é? É mesmo? É interessante, sim, o pessoal da dança pensar sobre isso, e eu até vou me policiar mais e pensar em o que a gente pode levantar para debater e discutir mais esse assunto, além de apenas ficar cobrando a questão da escola técnica. Mas você vê, a gente batendo esse papo aqui, eu mesmo já acabei mudando um pouco o meu pensamento, mas acho que a nossa história da dança para chegar nos cursos superiores em dança começou de cima para baixo, deveria ter começado de baixo para cima, isso aí, porque era uma época que era mais barato tudo, poderíamos ter muito mais escolas técnicas. Se você voltar 30 anos atrás,
Eu me lembro quando criaram a faculdade da cidade aqui, não tínhamos aluno suficiente do Rio de Janeiro para preencher as vagas que abriram na época para o vestibular da faculdade da cidade. E me lembro que veio muita gente, porque a maioria aqui no Rio eram bailarinos que não tinham seu primeiro e segundo grau completo, né? Eram artistas só, eles dançavam, eram geniais na prática da dança e não tinha preocupação no estudo, né? Por isso que vem essa, de certa forma, a gente tem uma geração meio leiga em algumas coisas, né? Porque houve essa falha, houve essa coisa romântica do executar dança, né? Até chegar nesse processo aí da criação da faculdade da cidade, depois a Universidade da Cidade, e aí veio, já tinha, acho que a UERJ, o FRJ também já estava com o seu curso. O FRJ. Agora a Angel também, Angel Viana. E a Angel Viana, que tem aí a faculdade ali em Botafogo. E é interessante isso, porque eu tenho uma discussão muito séria sobre esse aspecto, né? O que eu digo assim, começar de cima para baixo, e não houve um diálogo, né, entre a criação através da LDB e também as escolas técnicas e as escolas práticas de dança. Porque, na verdade, a gente não pode deixar de reconhecer e saber e se conscientizar de que faculdade não forma bailarino. O bailarino estão nas escolas de dança. E às vezes eu acho até difícil formar o professor, no caso do balé. Você quer falar mesmo, não, Linha? Porque ele entra para uma universidade de dança, faculdade de dança, ele não passou por um curso técnico, no caso do balé clássico, por exemplo, muito difícil, eu vou te falar, muito difícil saber dar uma aula de balé. Eu não acho que porque foi bailarino vai ser um bom professor, mas eu acho que para ser um bom professor tem que ter passado pela sala de aula de balé, eu acho, na minha opinião. Eu concordo com você e ainda digo mais. Eu não consigo entender estágio de quem faz faculdade de dança. Uma vez, eu não vou citar o nome de quem foi, mas me falou o seguinte, eu fui numa entrevista que eu fiz com ela, perguntei, como é que você vê, você que tem uma escola de dança, recebeu estagiário de faculdade de dança, que se forma com superior de dança? Bom, eu já recebi, mas e aí, como é que é? Eles ministram aula para você, você acompanha, como é que é isso? Não, eles chegam, sentam e ficam olhando a aula, anotam e vão embora. Aí, eu fiquei pensando, aí a dona Eugênia, a saudosa dona Eugênia, uma vez falou o seguinte, eu queria ver um licenciado, um bacharelado desse, dando uma aula para um corpo de baile do Teatro Municipal. É mais ou menos isso. Então, quer dizer... Agora, eu acho que o bailarino também ele tem que estudar também. Eu sempre... E as faculdades têm que definir o que estão formando. Porque uma professora, por exemplo, dança do ventre, danças indianas, jazz, sapateado, flamenco e outras linguagens, as pessoas saem dali sabendo para ensinar uma aula dessas modalidades, qualquer modalidade dessa? Não sei. É muita coisa. É muito complexo isso, sabe? É muito complexo. Essa LDB, eu não sei como é que foi discutida para chegar a esse ponto, né, em que pularam estágios da história da dança para concretizar a base superior dela, né? Então, eu acho que o ideal é passar por uma escola técnica, né, seja de dança do ventre, sapateado, ter tido um bom curso de sapateado, ter feito boas aulas e depois ingressar numa universidade. Não, acho que esse é o caminho. Você que é diretor de uma escola, eu vou te fazer uma pergunta direta. Você empregaria um licenciado em dança para ministrar uma aula, seja de qual for a linguagem, ou você prefere um prático de 20, 30 anos em qualquer linguagem que você queira falar? Como é que funciona isso para você? Então, é relativo. Normalmente, quando eu emprego, eu faço uma entrevista, eu converso, peço o currículo, analiso o currículo, converso para ver o grau de conhecimento desse profissional, peço para dar uma aula para eu ver. Prática. Mas que modalidade você está definindo? Quer que você defina para mim, para ter uma ideia do que eu estou perguntando. O nosso ouvinte, o web espectador também entender. Qualquer modalidade, o procedimento é o mesmo. Eu vou primeiro entrevistar, vou ler o currículo, depois vou ver uma aula prática, eu acho que tem que saber dar uma aula prática, e se eu não for suficiente, eu peço para dar mais uma, 2 aulas. Isso é para quem tem o canudo e para quem não tem? Normalmente, assim, é mais fácil para mim ter um professor que tenha sido bailarino. Pode ter sido sapateado, dança do ventre. É mais fácil esse professor começar a trabalhar comigo depois de fazer uma faculdade, porque eu gosto que tenha faculdade. Então,
Eu acho que ele começa a dar aula e depois eu fico induzindo, ó, faz uma faculdade. Por que da faculdade? Porque eu acho que vai incentivar a leitura, vai incentivar a escrever melhor, a se comunicar melhor. Então, e lidar melhor com o corpo humano também, que é a parte anatômica, que a gente tem uma dificuldade muito grande na formação prática de dança, né? Que é a cinesiologia, etc. E tal. Não, é interessante que você respondeu. Sabe o que isso me leva a refletir? Uma mesa que nós vamos ter aqui amanhã, que é a última mesa que fecha esse ciclo de debates aqui na quinta semana do Dia Internacional da Dança, que estão se formando em cursos superiores de dança, mercado de trabalho e perspectiva. Eu sinceramente, eu não sou crítico deles, não, longe disso, porque são gerações que estão indo a essas faculdades novas, esses cursos e tal. Como eu também fui uma geração nova quando eu entrei na dança, e talvez alguém dizia, nossa, coitado, ainda vai querer fazer dança? Mas enfim, eu fui. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, né? Quanto custa para uma academia um licenciado para dar aula? E quanto custa um profissional prático? É a mesma coisa para você como empresária, também diretora de escola? quanto custa? O salário de quem tem um diploma, num professor que tem um diploma e um professor que não tem um diploma na tua escola, por exemplo, se equipara isso, porque isso que você falou tem muito a ver até com a mesa que vai ter debatido isso. Isso é fantástico, você falando. Não, eu não meço pelo diploma, não. Tem licenciatura, não. Pela qualidade do trabalho, do conhecimento dele como profissional, como professor. Mas eu acho que depois, ele é um excelente professor, de top. Mas eu acho que quanto mais esse professor for buscar conhecimento, num curso superior, numa pós-graduação, num doutorado, eu acho que isso tem que agregar valores, sim. Né? A gente está iniciando agora uma política de plano de cargos e salários, e essa questão do diploma, do curso superior, ele vai pesar um pouco. Agora, eu tenho professoras lá que têm um salário diferenciado e não tem curso superior, mas tem um conhecimento espetacular que dificilmente eu vou encontrar aqui no Rio de Janeiro. Vamos abrir também daqui a pouquinho para quem quiser fazer suas perguntas, que estão aqui no teatro assistindo, para elaborar a nossa mesa aqui. Nelma, a gente estava também passando, de certa forma, na questão de cursos superiores, né? Que amanhã tem uma mesa aqui que vai ser muito interessante, que é formando-se em cursos superiores de dança, né? A minha pergunta é, Nelma, ou a minha reflexão para a gente poder desenvolver essa conversa, até onde a dança cresceu artisticamente com os cursos superiores, na tua opinião? Você, enquanto diretor de escola e que também faz a parte artística, você vê que esses cursos superiores contribuíram para a questão artística da escola, das escolas de dança em geral? Eu acredito que contribui na questão pedagógica, né, daquele que foi bailarino, que virou professor, educador. Eu acho que as faculdades elas trazem um complemento para a profissão de professor, não de bailarino, né? Eu acho que as faculdades não têm esse propósito, né, de formar bailarino, mas para quem quer trabalhar com educação na dança, eu acho que trouxe sim a questão da educação, não da questão artística, de ter trazido melhores bailarinos ou facilitado a formação de bailarinos, mas eu penso mais na questão pedagógica. Aí sim. Agora, não, eu vou apimentar a nossa conversa aqui, porque eu sei que o pessoal deve estar se coçando do que eu vou falar. Não, mas quando a gente fala essa questão dos cursos superiores, das escolas e tal, há um conflito, né? A gente sabe que há um conflito no meio aí de comunicação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala da questão de fomento. E também chama a atenção de ver que grupos de universidades estão se apresentando com fomento público, com verbas públicas. E a gente sabe que a dança não tem esses recursos. Como é que você vê esses investimentos de verbas públicas ou ganhar editais, essas faculdades privadas, quando na verdade grupos que deveriam estar sendo subvencionados não estão sendo? Eu
nem sei te responder, para falar a verdade. Não que eu acho que o grupo que veio da universidade não tenha mérito para receber esse fomento, entendeu? Mas eu não sei como te responder isso, sinceramente. Tá, eu vou pegar a tua deixa, é o seguinte. O que intriga nisso tudo é porque se fala em falta de recursos para dança, não tem dinheiro, não tem projetos para grupos amadores, não tem subvenção, até aí, entre aspas, tudo bem. E a faculdade ela não está formando bailarinos. Aí eu fico pensando assim, uma coisa é, entre aspas também, porque eu acho que é público, privado é privado. Uma coisa é a universidade fazer um laboratório, promover workshops, convidando profissionais práticos da dança em todas as linguagens e teóricos também práticos, que venham à universidade para ministrar uma palestra ou uma aula. Isso é uma coisa, eu acho que tem mais que fazer uma grade mesmo, colocar numa lei de incentivo e ser investido verba pública ou ganhar um edital. A questão é, se a faculdade não está para formar bailarinos, como é que ele consegue verba e como essa licenciatura permite e essa faculdade consegue ter um grupo que para mim é amador, aí passa a ser amador sim, consegue com certa facilidade esses recursos. Está errada a distribuição dos recursos? Por que uma companhia de jazz, sapateado, dança do ventre, indiana, flamenca, não tem essas mesmas subvenções fáceis assim? Essa que é a questão, né? Tipo assim, estão usando de forma errada os parcos recursos públicos, no caso direcionados à dança, como eu discuti com o presidente da Comissão de Cultura da Alerj, em que eu queria pedir para ele ter uma audiência pública. Temos que discutir onde foram investidos quase 10 milhões de reais de 2009 a 2013 na dança no estado do Rio de Janeiro. Você é uma produtora, você é uma pessoa que mexe com o mundo da dança, tenho certeza que você não sabe para onde foi essa verba, porque a dança continua estagnada. Você tem todas as linguagens que você tem praticamente desamparadas e que não foram paradas. Como é que te vê isso? Com certeza, o seu pensamento ele tem uma ideia bastante interessante, né? Óbvio que se houvesse esse incentivo para um grupo que sai de uma escola e que está se formando, desenvolvendo um trabalho dentro do sapateado, por exemplo, que é bem pouco difundido também. Imagina esse grupo, se ele tem um incentivo cultural, que ele possa fazer suas performances, desenvolver a parte artística daqueles bailarinos, ele no futuro vai se profissionalizar, vai poder exportar os bailarinos, o que for, ou se firmar com um grupo mesmo. A partir do momento que isso não existe, é mais complicado, né? Agora, foi para a parte universitária, eu não sabia. Não, é uma coisa que tem que ser discutida. Em conversa com esse presidente da Alerj, que veio ao nosso debate, ele deixou bem claro para que a classe da dança é que deve se organizar e levar suas demandas. Eu me lembro que na minha fala eu comentei com ele o seguinte: no Brasil se investigam secretários de saúde, ministros da saúde, da educação, da fazenda, todas as áreas são investigadas, todo mundo lá fica de olho e tal, cobram. E eu fico me perguntando o seguinte: por que na área da cultura, o ministro da cultura, ou a ministra, ou seja quem for, por que o secretário estadual de cultura, ou o secretário municipal de cultura, também não é cobrado politicamente? Por que cada vez que temos um secretário de cultura, ele entra e sai, e o que deixou, o que ficou, e ninguém cobra nada, nenhum político, nenhuma oposição vai em cima desse ex-secretário, né? Chega, faz o que querem com a cultura e acabou. Não faz isso com a educação, não faz isso com a saúde. Se fazem, são cobrados, são expostos à imprensa. E na nossa cultura? Não sei se você viu agora a Escola de Teatro Martins Pena, né? Um fato isolado, eu sei. Ontem teve um manifesto, eu falei na rádio ontem sobre isso, porque está em frangalhos. Eu quase fui aluno da Martins Pena e já era caída. Embora uma escola importantíssima de dramaturgia. Quando eu fui aluna, ela não era caída, não. Já viu que era Não. Caída da estrutura física que eles estão reclamando até hoje. Sempre foi abandonada. Não na estrutura de formação de grade de professores. Ela continua sendo ainda, para mim, a principal do Rio de Janeiro. Pública. Então, quer dizer, não há uma cobrança dos governantes que entram. Por exemplo, eu estou falando agora,
por que nós não cobramos esses 10 milhões quase que foi investido em dança se a gente vê a dança capenga, o movimento, sem recursos, não temos teatro, não temos investimento, e aí? Por exemplo, é a classe que é culpada? Também, eu acho. Eu também acho que poderia ter contribuído mais, né? Ser mais unida, mais participativa, eu acho que ajudaria bastante se a classe se unisse mais, né? Mas até vou te dar um exemplo em relação aos musicais, né? Que hoje contratam bastante bailarinos e a gente até há pouco tempo fiz um curso com o Charles Miller e Cláudio Botelho lá dentro da escola e assim, 90% das pessoas que fizeram o curso sabiam cantar, mas não sabiam dançar. Não sabiam dançar. Tinham 3 alunas que sabiam dançar e o resto só sabia cantar. Mas eles estão contratando e essas pessoas se viram depois para aprender a dançar. Elas não são bailarinos. Sim. E as pessoas que saem do curso técnico, que poderiam estar ocupando esses espaços, muitas vezes não tem esse complemento do canto, porque para a gente que tem escola, eu já tentei várias vezes implantar as aulas de canto de música e para esse aluno pagar é muito caro, entendeu? Acaba que a faculdade, você então vou fazer uma faculdade que é mais barato, mas já na faculdade não vai aprender o canto, vai aprender a ser o bailarino, então acho que tem muitas coisas para se ajustar. Na verdade não, a gente não tem como negar também que os musicais sempre foram uma grande tábua de salvação para as outras linguagens, como fosse o balé clássico, né? Os musicais sempre absorveram essa mão de obra. E aí vem o jazz, que nós debatemos em uma das mesas, em que, afinal, o jazz morreu, não morreu? Lógico que não morreu, não vai morrer nunca, porque o jazz é uma escola, tem uma escrita, né? Tem uma história. E a gente fica pensando assim, não se desenvolve projetos de governo, tanto na área da dança como teatro, de música, não é? Desenvolver políticas públicas, políticas de governo, política pública uma coisa, política de governo é outra. Então, não há continuação. Eu bati nessa tecla agora com você e falei diretamente ao nosso ouvinte e web espectador, porque não há cobrança, não vejo cobrança. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a Leopoldina, a estação da Leopoldina, caindo os pedaços, mas caindo, um patrimônio fantástico que era para ali ser transformado num espaço cultural, mas para todo mundo. Aquilo ali é alugado às vezes para umas festas alternativas. Então a gente tem muito patrimônio no Rio de Janeiro e que a cultura deixa por si mesmo. A própria escola de dança Maria Neva, onde funcionava, né, que eu tive o prazer e o privilégio de ter sido aluno ainda lá, na rua... O Paulo Nogueira já está aí, Visconde de Maranguape, né, ali na Lapa. De repente a escola já voltou para o teatro, para o anexo, e depois eu me encontrei com a Adriana Hatz, que é a secretária de Cultura, e eu perguntei para ela no encontro: secretária, cadê aqueles espelhos? Cadê aquelas barras? Cadê aquele piso maravilhoso? Cadê tudo aquilo que tinha na escola de dança? E ela tentou desqualificar a pergunta publicamente. Mas não podemos pensar no passado, temos que olhar daqui para frente. Como se entrar no anexo do Teatro Municipal, ponto, o resto já passou. E eu fiquei pensando, aí eu peguei a palavra de novo, eu sou enjoado com todos esses debates. Mas, secretário, isso aí não poderia ser doado para as escolas, para outros lugares que trabalham com dança, que lá tinha um material muito importante. E aí veio os abafos, parece incêndio, né? Vem aqueles que, opa, vão apagar o fogo e tal. E é uma coisa séria. E aí eu acho que, como estão gritando pela Martins Pena, eu não vi ninguém gritar sobre a escola de dança Maria Neva. Ficou por isso mesmo. Isso é o mundo da dança. Como é que a dança evolui? Como é que a gente cresce como classe? Como é que a gente pode cobrar do Estado, quando na verdade nós não cobramos nós mesmos aqui? Eu quero que você faça uma análise agora, Nelma, sobre esse aspecto. Tem uma coisa também, quando você fala dessa questão, que eu acho que o governo contribuiria bastante, a prefeitura, já seria na questão dos teatros, né? Que a gente também não tem os teatros, você não consegue, você paga preços absurdos. Então, isso já seria um incentivo cultural bastante importante, se nós conseguíssemos os teatros da prefeitura para realizarmos nossos eventos, e que esses eventos é o que contribui com o aprendizado e desenvolvimento artístico do bailarino, né? Já seria ótimo.
Não seria um incentivo? Eu me lembro quando cultural? estava, com certeza, eu me lembro quando estava o Terezão para vender, o Teatro Teresa Raquel, e tinha editais, nós deveríamos estar envolvido aí uma média de, acho que 15 milhões de reais em editais. Petrobras, BNDES, Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal, Governo Federal, Prêmio Cláudio Viana. E estavam na época pedindo pelo que hoje é o NET, Teatro NET, né? Isso que chamam, NET Rio. Né? E eu fiz eventos aqui no teatro, e nossa, ali eu me lembro que eu apresentei o primeiro programa Plateia. E eu botei uma nota, coloquei uma nota no jornal, dizendo o seguinte, que o pessoal da dança deveria de dar uma pausa, pelo menos um ano sem dança, para lá na frente ter um teatro próprio, mais um teatro para dança, que seria abrir mão desses recursos, parte dele, não seria todo. Eu me lembro que queriam quase 5 milhões por aquele teatro. Aí a dança se mobilizou. O pessoal que sempre estava acostumado a pegar a verba pública ficou indignado comigo. Não, mas eles não conseguiram entender e ver o que eu estava dizendo para eles. Entendeu? Porque o Estado já está financiando. Mas a questão é que, a questão do espaço físico, eu acho que a dança no Rio de Janeiro perdeu uma grande oportunidade de ter um teatro a mais e próprio para a dança. Porque quando se fala em dança no Rio de Janeiro, de teatro mesmo, para a dança, você tem o quê? Centro coreográfico, Teatro Cacilda Becker e o municipal é top. Aí o municipal já é outra história. A verdade é essa. O municipal não abre para as escolas. Exatamente, exatamente. Aliás, Niterói está de parabéns, a Prefeitura de Niterói. Niterói abre o teatro municipal para as escolas e pagam bem, tá? Aí é público. Entendeu? Então, quer dizer, está complicado o negócio, mas eu acho que eu vejo muito mais os problemas dentro da nossa própria classe do que na mão do Estado aí. Eu acho que nós nos engalfinhamos muito, o nosso ego sai muito na frente e a gente esquece da responsabilidade coletiva dentro da dança. Para quem não acompanhou a conversa toda até agora, que está ao vivo aqui no Teatro Cacilda Becker, essa mesa ela se faz necessária para que nós possamos entender também que as escolas de dança trabalham com um material muito sensível e que se ela souber separar do seu CNPJ, ela pode estar assim inserida nas políticas públicas. Isso é uma análise que eu faço e que vão poder assistir depois no programa o que a gente discutiu aqui. Bom, Nelma Darcy, eu quero que você me fale, antes das suas considerações, 29 de abril, aniversário da nossa querida Marica Gedali. Marica Gedali, estágio, balé estágio. Também, eu defendo uma tese de que precisamos ter um Dia Nacional da Dança, não apenas o Dia Internacional da Dança. Porque é bacana, e eu fico pensando, sabe o que? Eu tenho visto tantas manifestações na semana do dia, no Dia Internacional da Dança, que nosso evento chama-se Semana do Dia Internacional da Dança, eu fico pensando o seguinte, se fizermos o Dia Nacional da Dança, será que vai ter tantos eventos assim? Eu fico pensando assim, porque eu não vejo para esse interesse as pessoas entenderem dessa importância também. Porque nós temos nossas questões, nós temos nossas coisas aqui a falar, nós temos as questões aqui a ser discutidas. Então, eu fico pensando o seguinte, que a gente tem que ter, por exemplo, já que a Marica Gedali faz aniversário no dia 29 de abril, pronto, o dia 29 de abril se comemora o Dia Internacional da Dança pela Unesco e o Conselho Internacional de la Danse, né, francês, que é o Jean-Georges Noverre, acertei? Perfeito, né? Por que a gente não pode comemorar também o Marica Gedali, no dia 29 de abril aqui no Brasil? Ou uma outra data, mas que seja de um grande nome da dança no Brasil. Eu acho importante isso, a gente começar a refletir e levantar essa bandeira assim. Eu acho que deve ser por aí. Como é que você vê isso, Nelma? Eu achei ótimo. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que olhar para o nosso umbigo também, né? Não só para o internacional. Eu acho que o nacional foi bem pensado por você. Eu acho que você pode levantar essa mais uma, Nelma? Não, para. Mas eu levanto sim. Paulo Melgaço vai me ajudar também, entendeu? E a gente vai tocar para frente isso. Paulo, você quer fazer uma perguntinha aí, antes de encerrar o programa? Por favor, fique à vontade. Paulo Melgaço é um grande pesquisador e vai estar conosco na mesa aqui hoje, na nossa 5ª edição da Semana do Dia Internacional da Dança. Pode fazer. A minha pergunta é, por que mais um dia comemorativo? Nós dançamos
365 dias ao ano. Já que tem o Dia Internacional, por que a gente não pensa no ano da dança? Porque a minha grande preocupação politicamente eu acho importante o dia 29, mas como artista, por que não trazer essas discussões, os 365 dias do ano? Por que não fazermos todos os dias o Dia Nacional da Dança? Esse programa que você está fazendo, essa semana que você programou, ela é maravilhosa. Mas por que não diluí-la o ano inteiro? Porque a gente tem uma data em específico. Pensando em termos de memória da dança, por que um, por que o outro? Já que você sugeriu Marika, admiro muito o trabalho dela. Acho que seria uma homenagem maravilhosa, mas por que ela e por que não outros? E já que nós temos tantos que contribuíram para o desenvolvimento da dança nacional, da dança brasileira em todas as linguagens, por que não os 365 dias? Não, você quer falar primeiro? Eu, por favor. Eu acho que o dia a dia da dança a gente já vive, né, Paulo? A gente trabalha o ano inteiro, muitas vezes segunda a segunda, sem final de semana, sem feriado. Eu acho que isso já existe. Eu não sei, talvez ele vá responder melhor, realizar um evento como esse que ele está fazendo, ou que nós possamos realizar mais debates, mais seminários, congressos, mostras de dança. Tudo isso, sim, aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, eu acho bem complicado. Espaço cênico, reunir as pessoas, custos, não sei, eu acho que é mais complicado por aí. Não. Bom, perdão. Paulo, primeiro, eu acho que você colocou coisas bem interessantes aí, mas muito fácil de ser respondido. Primeiro que a gente está, para se fazer eventos como nós estamos fazendo, você tem que pensar em custo. Segundo, espaço, como a Nelma colocou. E terceira questão, quando se fala um exemplo da Marika Agidali, e por que não um outro, aí cai naquela coisa bem brasileira mesmo. Nós não admitimos um nome, vai ter sempre alguém preocupado, porque não é o nome do fulano Beltrano. Nós temos que parar um pouco com esse conceito de que o nome do fulano que eu penso é melhor do que o que você pensou. Então, só para concluir... Então, vamos deixar o nome de pergunta. Por que o mesmo dia, então? Já que a questão é nacional e não internacional. Então, eu vou concluir e vou responder o que você perguntou de novo agora para mim. Essa questão nossa de formação de pensamento, você é um pesquisador, e eu tenho certeza que você não deve ter muita facilidade de encontrar muita coisa que deveria estar hoje catalogada na história da dança. Por que isso não acontece? Porque nunca também, na minha geração, quando jovem, nós apenas fazíamos reverência, nós apenas ouvíamos, nós não tínhamos direito a falar nada. Eu costumo dizer que eu ainda pertencia um pouco à época da varinha, entendeu? Onde você fazia a borboleta com uma pessoa em cima de você, às vezes, olha, sobe em cima do fulano, hoje é você, hoje é você. Aí quando vinha o mais pesado, você estava tendo parto na sala de aula. Então, quer dizer, isso tudo, Paulo, eu acho que é uma coisa lenta que vai acontecendo e que também só não acontece não só nos 365 dias do ano, porque as pessoas não são interessadas que a história seja conversada de forma franca. É mais fácil eu falar de que a fulana arrasou na pirueta, que a dançarina do ventre estava com um figurino maravilhoso, egípcio, autêntico, entendeu? Que o sapateador estava, que era o Fred Astaire, maravilhoso, do que dizer, mas Fred Astaire, peraí, figurino egípcio, sabe, a melhor pirueta, a melhor batimento. Não, eu acho que não se discute a dança num contexto mais amplo, na questão da sociedade. Nós não nos inserimos para debater, nós discutimos, é diferente. Não devemos debater, devemos conversar. Nós discutimos, nós não analisamos, nós criticamos. E isso é um problema muito sério para esse tipo de evento que eu faço. Eu vou te dar um exemplo. Hoje tem meu evento aqui, que não é meu, é nosso, e tem também o do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz esse evento com Raquel e Rosângela em 24 dias. Em 24 dias eu tive que mobilizar praticamente 32 pessoas para as mesas, tive que mobilizar a parte de rádio, de web, tive que mobilizar pessoas que se inscrevessem para nos ajudar a pagar técnica, 24, anotem, 24 dias.
e ainda convocar os grupos para poder fazer o espetáculo. E aí eu te pergunto, o sindicato, que é financiado por uma classe, está fazendo o quê? Quanto helicóptero? Está fazendo de graça? Não, deveria. E deveria fazer para quem é profissional, não para aluno. Eu sim, deveria estar ganhando dinheiro com alunos, ajudando a fazer esse evento. E não, e eu faço esse trabalho aqui, hoje, e o dia 29 que começou, ele se deve por uma causa. Fazer ele, não necessariamente dia 29, podemos fazer outras vezes. Só que as pessoas ainda perguntam assim, mas quem vai estar mesmo? Ah, mas não gosto de fulano, mas Beltrão vai estar. Então, estamos muito longe ainda desse aprimoramento de comunicação pública intelectual. Essa é a realidade. Estamos muito longe. Estamos ainda pensando com os pés dentro da dança. Não sei se eu respondi. Só para fechar, eu concordo com você, mas eu ainda sonho, ainda vislumbro o dia que poderemos comemorar todos os dias e que eventos tão interessantes, seja o seu ou seja o do sindicato, não aconteça exatamente no mesmo momento. Se a gente tem 365 dias para que esses eventos possam acontecer, para que as pessoas possam conversar e debater sobre a dança. Só porque eu estou meu tempo estourado, Paulo, mas só para fechar isso aqui. Esse fato de acontecer na mesma data, até é natural, porque o 29 de abril só tem um. Então, isso não tem como fugir dele. A questão é outra. A questão é quem está fazendo, por que está fazendo. Para somar com quem está fazendo também nesse período. Não é só esses dois eventos que tem o Fone Peçanha em Niterói, tem outro evento de dança que vai acontecer, que aconteceu também em Realengo. Então tem muita coisa acontecendo. A questão toda é linkar isso, não como o Dia Internacional da Dança, mas como um projeto de circulação da informação para essa nova geração. Porque o que eu costumo dizer, o meu papel hoje, cara, é pavimentar para as novas gerações. Se não pavimentaram para mim, mas me deram pelo menos uma carroça para eu andar. Então agora eu vou pavimentar, porque tem carro. É por isso que eu penso dessa forma. E acho que só consigo estar aqui fazendo porque eu peito muita gente arrogante, muita gente que acha que está acima da própria história da dança. Não, nós somos passageiros, a dança é uma missão, não um confete. Bom, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Agradeço aqui a Nelma. Nelma, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a Fico você, feliz mais uma vez. E você está muito bonita, Nelma. É a melhor idade, a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais interessante. Bom, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Raquel Lima, muito obrigado. Rosângela Brito, um beijo para todos vocês. E até a próxima. Vamos ter a mesa aí agora sobre memória da dança, onde e como está sendo preservada essa nossa memória. Eu vou receber o Paulo Melgaço e a Liane de Vasconcelos. Já estou de volta. Fiquem com Deus.